O sol da tarde pintava o céu de São Paulo com tons alaranjados, quando Miguel, de 12 anos, segurava firmemente a mão de seu irmão mais novo, Rafael, de 8. Os dois caminhavam pelas ruas movimentadas do centro da cidade, suas roupas gastas e sapatos furados, contando uma história que suas bocas jovens já haviam aprendido a calar. Fazia quase 3 anos, desde que seus pais morreram no acidente de carro. 3 longos anos passando de lar adotivo em lar adotivo, sempre juntos. Essa era a única condição que Miguel fazia questão de manter. Nós não nos separamos, dizia ele, com a determinação de quem carrega responsabilidades muito além de sua idade. Somos tudo um do outro. Naquela tarde de sexta-feira, depois de mais uma família desistir da adoção, alegando que 2 meninos eram muito trabalho, Miguel decidiu que não voltaria para o abrigo. Pelo menos não ainda. Precisava pensar, precisava encontrar uma solução. Mig, estou com fome, murmurou Rafael, puxando a manga da camisa surrada do irmão mais velho. Eu sei, Rafa. Vamos sentar um pouco naquele parque ali e eu vejo o que posso fazer, ok? O Parque da Luz não era exatamente o lugar mais seguro para 2 crianças ficarem sozinhas. Mas Miguel conhecia cada canto daquele pedaço de verde no meio do concreto. Já haviam dormido em bancos por ali algumas vezes, quando escapavam do abrigo. Foi então que viram ela. Sentada sozinha em um banco afastado, uma mulher de aproximadamente 35 anos chorava silenciosamente. Suas lágrimas caíam sobre um envelope amassado que segurava entre as mãos trêmulas. Ela vestia roupas simples, mas bem cuidadas. Uma blusa azul clara e uma saia preta. E seus cabelos castanhos estavam presos em um coque que começava a se desfazer. Miguel hesitou por um momento. Sua experiência de vida o havia ensinado a ser cauteloso com adultos, especialmente com estranhos. Mas havia algo na tristeza daquela mulher que o tocou profundamente. Talvez fosse o fato de que ela parecia tão perdida quanto eles se sentiam. Rafa, espera aqui, sussurrou Miguel. Mas seu irmão mais novo já havia se aproximado da mulher, movido pela curiosidade natural das crianças e por algo mais. Uma empatia que os órfãos desenvolvem ao reconhecer a dor em outros. Por que a senhora está chorando? Perguntou Rafael com sua voz doce e inocente. A mulher levantou os olhos surpresa. Rapidamente tentou secar as lágrimas e forçou um sorriso. Oh, olá, querido. Não é nada. Apenas um dia difícil. Miguel se aproximou colocando uma mão protetora no ombro do irmão. Desculpa ele incomodar, senhora. É que... Bem, nós sabemos como é quando alguém está triste. A mulher os observou mais atentamente. Notou as roupas gastas, os sapatos remendados, mas principalmente os olhos. Olhos que haviam visto muito para idades tão tenras. Vocês 2 estão sozinhos aqui? Perguntou com preocupação genuína. Nós sempre estamos juntos, respondeu Miguel automaticamente. Sou Miguel e este é meu irmão Rafael, e a gente não tem paz. As palavras saíram com uma simplicidade devastadora. Rafael assentiu, aproximando-se um pouco mais da mulher. A senhora também não tem família? Perguntou o menino mais novo. A pergunta atingiu a mulher como um soco no estômago. Ela olhou novamente para o envelope em suas mãos, os papéis do divórcio que havia acabado de assinar, encerrando oficialmente um casamento de 10 anos que havia se desintegrado aos poucos. Meu nome é Helena, disse ela, sua voz trêmula. E não, querido, eu também não tenho família, não mais. Houve um silêncio carregado de entendimento mútuo. 3 almas perdidas se reconhecendo na dor uma da outra. Foi Rafael quem quebrou o silêncio com a inocência brutal das crianças. A senhora quer ser nossa mãe? Miguel ficou vermelho de vergonha. Rafa, não pode sair perguntando isso para as pessoas. Mas Helena não pareceu ofendida. Na verdade, algo se moveu em seu peito. Uma sensação que ela não sentia há muito tempo. Esperança, talvez? Ou propósito? Por que vocês não têm uma família? Perguntou ela suavemente. Miguel suspirou,
preparando-se para contar a história que havia repetido tantas vezes para assistentes sociais, psicólogos e famílias potenciais. Nossos pais morreram quando eu tinha 9 anos. Desde então, ficamos em abrigos e casas de famílias que querem adotar. Mas sempre desistem da gente. Dizem que somos muito trabalho ou que só queriam um filho, não 2. E vocês nunca se separam? Perguntou Helena. Nunca, responderam os dois em uníssono, com uma convicção que a fez sorrir pela primeira vez naquele dia. Helena olhou para os 2 meninos. Miguel, sério demais para sua idade, carregando o peso de proteger o irmão. Rafael, ainda mantendo a doçura da infância, apesar de tudo que haviam passado. Algo se moveu em seu coração, uma sensação que ela não experimentava há anos. Ela própria sempre havia sonhado em ser mãe. Durante os 10 anos de casamento, havia tentado engravidar inúmeras vezes. Os médicos nunca encontraram uma causa específica. Apenas disseram que, às vezes, essas coisas não acontecem. A frustração de não conseguir conceber havia sido um dos fatores que corroíram seu casamento. Seu ex-marido culpava-a. Dizia que ela era defeituosa, que não conseguia nem mesmo cumprir o papel mais básico de uma mulher. E agora, ali estava o universo colocando em seu caminho 2 crianças que precisavam exatamente do que ela tinha para oferecer: amor incondicional e um lar. Vocês realmente querem que eu seja sua mãe? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Sim, exclamou Rafael sem hesitação. Miguel foi mais cauteloso. A senhora não vai desistir da gente depois? A pergunta partiu o coração de Helena. Ela se ajoelhou na frente dos 2 meninos, colocando uma mão no rosto de cada um. Escutem bem, disse ela com firmeza. Eu acabei de sair de um casamento onde fui rejeitada por não conseguir ter filhos. Se vocês me aceitarem como mãe de vocês, eu prometo que jamais, jamais vou desistir de vocês. Vocês serão meus filhos para sempre. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Mas, continuou ela, vocês precisam entender que não será fácil. Eu não sou rica, não tenho uma casa grande. Vivo em um apartamento pequeno e trabalho como secretária. Mal consigo pagar minhas próprias contas. Não importa, disse Miguel rapidamente. A gente sabe viver com pouco, e a gente pode ajudar. Eu sei lavar louça, varrer o chão, cuidar do Rafa, e eu sei arrumar cama e dobrar roupa, acrescentou Rafael orgulhosamente. Helena riu através das lágrimas. Vocês têm certeza? Porque se dissermos sim agora, seremos uma família de verdade, para sempre. Os 2 meninos se entreolharam, e depois assentiram com tanta convicção que Helena sentiu seu coração se encher de uma alegria que não experimentava há anos. Então está decidido, disse ela, puxando os 2 para um abraço. Vocês são meus filhos agora. Ali, no meio do parque, com o sol se pondo ao fundo e o movimento da cidade continuando ao redor, nasceu uma família. Não pelos laços de sangue, mas pelos laços muito mais fortes do amor escolhido e da necessidade mútua de pertencer a alguém. As semanas seguintes foram um turbilhão de papelada, reuniões com assistentes sociais e adaptações. Helena teve que provar que tinha condições de cuidar de 2 crianças. Seu apartamento de 2 quartos foi inspecionado, suas finanças analisadas, suas referências checadas. O processo de adoção legal seria longo, podia levar até 2 anos. Mas Helena conseguiu a guarda temporária dos meninos, e eles finalmente tinham um lar. O apartamento de Helena ficava em um prédio simples no bairro da Vila Madalena. Não era luxuoso, mas era limpo e aconchegante. O quarto, que havia sido escritório, foi rapidamente transformado no quarto dos meninos, com 2 camas de solteiro que Helena comprou no cartão de crédito. Miguel insistiu em ajudar com tudo. Levantava cedo, arrumava sua cama e a do irmão, ajudava a preparar o café da manhã e garantia que Rafael estivesse pronto para a escola. Helena ficou impressionada com a maturidade do menino, mas também preocupada. Uma criança de 12 anos não deveria carregar tantas responsabilidades. Miguel, disse ela uma manhã,
enquanto observava preparar o lanche do irmão. Você pode relaxar um pouco, sabia? Eu estou aqui para cuidar de vocês agora. Miguel parou o que estava fazendo e a olhou com uma expressão séria demais para sua idade. Eu sei, Helena, mas eu cuidei do Rafa por tanto tempo. É difícil parar. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Eu entendo e admiro muito você por isso. Mas agora, vocês têm uma mãe. Deixa eu assumir algumas dessas responsabilidades, ok? Você merece ser criança também. Foi a primeira vez que Miguel chorou na frente dela. Lágrimas silenciosas que carregavam anos de peso e responsabilidades. Rafael, por outro lado, adaptou-se à nova vida com a facilidade natural das crianças menores. Começou a chamar Helena de mãe quase imediatamente, algo que a emocionava todas as vezes. Miguel era mais reservado, levou algumas semanas para se permitir essa intimidade. A primeira vez que Miguel a chamou de mãe foi numa manhã quando acordou com febre alta. Meio delirante, murmurou: "Mãe, estou passando mal." Helena nunca se esqueceria daquele momento. Era oficial. Ela era mãe. Financeiramente, as coisas eram apertadas. O salário de Helena como secretária mal cobria as despesas básicas. E agora ela tinha 2 bocas a mais para alimentar, roupas para comprar, material escolar, remédios. Ela pegou trabalhos extras, digitando documentos em casa à noite, depois que os meninos dormiam. Miguel percebia o esforço de Helena e isso o incomodava profundamente. "Mãe", disse ele uma noite, encontrando-a ainda acordada, digitando no computador velho. "A gente está dando muito trabalho para você?" Helena parou de digitar e olhou para o menino parado na porta do quarto dela, descalço e com o pijama amassado. "Venha cá", disse ela, afastando a cadeira do computador. Miguel se aproximou e Helena o puxou para um abraço. "Escuta bem", disse ela, olhando nos olhos dele. "Vocês não são trabalho para mim. Vocês são meus filhos, e mães fazem sacrifícios pelos filhos, porque é isso que fazemos por amor. Eu escolhi vocês, lembra? Ninguém me obrigou, mas você trabalha tanto. Eu trabalho porque quero dar o melhor para vocês. E sabe de uma coisa? Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Antes de encontrar vocês, eu me sentia vazia, sem propósito. Agora, eu acordo todos os dias sabendo exatamente por que estou aqui." Miguel se aconchegou no abraço da mãe adotiva. "Eu vou arrumar um jeito de ajudar", murmurou ele. "Quando eu crescer, vou ficar rico e dar tudo para você." Helena riu suavemente. "Você não me deve nada, meu filho. Só quero que seja feliz." Mas Miguel estava falando sério. Naquela noite, deitado em sua cama, ouvindo a respiração tranquila de Rafael no beliche ao lado, ele fez uma promessa silenciosa. Um dia, ele faria sua mãe orgulhosa. Um dia, ela não precisaria trabalhar tanto. Um dia, ele daria a ela tudo o que ela merecia. O primeiro ano juntos foi de adaptação e descobertas. Helena descobriu que Miguel tinha uma inteligência impressionante e uma facilidade natural com números. Rafael era mais artístico, sempre desenhando e criando histórias elaboradas. As noites eram suas favoritas. Depois do jantar, os 3 se apertavam no sofá pequeno da sala e Helena lia histórias para eles, ou conversavam sobre o dia, ou simplesmente assistiam TV abraçados. Helena também começou a notar pequenas coisas sobre os meninos que a preocupavam. Miguel tinha pesadelos frequentes, acordando no meio da noite em pânico. Rafael, apesar da aparente adaptação fácil, tinha crises de ansiedade sempre que Helena saía sozinha, mesmo que fosse apenas para comprar pão na padaria da esquina. "Vocês têm medo que eu vá embora?" perguntou ela uma noite, depois de Rafael ter uma crise, porque ela demorou 15 minutos a mais no supermercado. Os 2 meninos se entreolharam e depois assinaram com a cabeça. "Todas as outras famílias foram embora", disse Miguel baixinho. "Ou nos mandaram embora." Helena sentiu o peito apertar. Ela se ajoelhou na frente dos 2 e segurou suas mãos. "Escutem bem vocês 2", disse ela com firmeza.
Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou desistir de vocês. Eu não vou mandar vocês embora. Vocês são meus filhos agora, e mães não abandonam seus filhos. Nunca. Promete? Perguntou Rafael com a voz pequena. Prometo, respondeu Helena sem hesitação. E sabem como eu vou provar isso para vocês? Os meninos a olharam curiosos. Amanhã vamos ao cartório registrar vocês com meu sobrenome. Vocês vão se chamar Miguel Silva e Rafael Silva. Oficialmente, meus filhos. Foi a primeira vez que Helena viu Miguel chorar de alegria. No cartório, quando o escrivão perguntou se tinham certeza sobre a mudança de nome, Helena respondeu com convicção absoluta: estes são meus filhos. E quando os novos documentos ficaram prontos, com os nomes Miguel Silva e Rafael Silva, Helena soube que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida. A partir daquele dia, os pesadelos de Miguel diminuíram e as crises de ansiedade de Rafael praticamente desapareceram. Eles finalmente acreditavam que pertenciam a algum lugar, que alguém os queria de verdade. Helena também mudou. O trabalho como secretária, que antes parecia sem sentido, agora tinha propósito. Era o sustento da família que ela havia escolhido. Ela se dedicava mais, chegou a receber uma pequena promoção que ajudou nas finanças. Mas era nos fins de semana que a verdadeira magia acontecia. Os três exploravam a cidade juntos. Parques gratuitos, museus com entrada franca, praças onde podiam fazer piqueniques. Helena descobriu que ser mãe não era sobre dar aos filhos tudo o que eles queriam, mas sobre estar presente, sobre criar memórias, sobre amar incondicionalmente. Uma tarde de domingo, caminhando pelo mesmo parque onde se conheceram, Rafael perguntou: Mãe, você acha que papai também está em algum lugar procurando pela gente? A pergunta pegou Helena de surpresa. Eles nunca haviam falado sobre a possibilidade de um pai na equação. Por que você quer um pai? Perguntou ela cuidadosamente. Não é que eu quero, esclareceu Rafael rapidamente, preocupado em magoá-la. É que, sei lá, os meninos da escola têm pai e mãe. E eu penso se você não se sente sozinha também. Miguel, que caminhava um pouco à frente, parou e se virou para eles. Eu também penso nisso às vezes, admitiu. Não porque você não seja suficiente, mãe, mas porque você merece alguém que te ame como nós te amamos. Helena ficou emocionada com a maturidade e o carinho dos meninos. Vocês sabem que vocês são tudo que eu preciso, né? Disse ela. Mas não vou mentir. Às vezes eu imagino como seria se vocês tivessem um pai também. Talvez um dia a gente encontre ele, disse Rafael otimista. Como a gente encontrou você? Helena sorriu. Talvez, meu amor, talvez. Nenhum dos três sabia que essa conversa seria profética e que em breve suas vidas iriam mudar de maneiras que eles nem podiam imaginar. O primeiro capítulo da história da família Silva estava chegando ao fim, mas era apenas o começo de uma jornada que os levaria muito além dos seus sonhos mais ousados. 2 anos se passaram desde aquele encontro no parque e a família Silva havia encontrado seu ritmo. Miguel, agora com 14 anos, havia crescido e desenvolvido uma paixão quase obsessiva por matemática e economia. Rafael, com 10 anos, mantinha sua natureza artística e criativa, mas também demonstrava um talento natural para conectar-se com pessoas. Helena continuava trabalhando como secretária, mas havia conseguido uma posição melhor em uma empresa de consultoria financeira. O salário era ligeiramente melhor, e ela havia conseguido matricular os meninos em uma escola pública de melhor qualidade. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a mudar. Miguel estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha quando Helena chegou do trabalho parecendo preocupada. Ela carregava uma pilha de documentos e suspirava profundamente enquanto preparava o jantar. Problema no trabalho, mãe? Perguntou Miguel, levantando os olhos da equação de segundo grau que estava resolvendo. Nada demais, respondeu Helena, mas Miguel conhecia sua mãe bem o suficiente para perceber que ela estava mentindo. Só alguns números que não estão batendo na empresa.
A curiosidade de Miguel foi despertada imediatamente. Que tipo de números? Helena hesitou. Ela sabia que Miguel era brilhante com matemática, mas ele ainda era uma criança. Por outro lado, talvez uma perspectiva fresca pudesse ajudar. A empresa onde trabalho presta consultoria para pequenos negócios, explicou ela, sentando-se à mesa ao lado do filho. Um dos nossos clientes, uma pequena rede de padarias, está com problemas financeiros graves. Os donos não conseguem entender onde estão perdendo dinheiro. Miguel abandonou completamente sua lição de casa. Posso dar uma olhada nos números? Helena riu. Mig, são documentos confidenciais da empresa. Eu não vou contar para ninguém, insistiu Miguel. E talvez eu possa ajudar. Havia algo na seriedade do menino que convenceu Helena. Ela espalhou os documentos sobre a mesa, planilhas de custos, relatórios de vendas, balanços mensais. Miguel estudou os papéis com uma concentração impressionante para sua idade. Seus olhos percorriam os números rapidamente, e Helena podia praticamente ver sua mente trabalhando. Depois de uma hora, Miguel levantou a cabeça. Encontrei o problema, disse ele simplesmente. Helena arqueou as sobrancelhas. Sério? Eles estão perdendo dinheiro em 3 pontos principais, explicou Miguel, apontando para diferentes seções dos documentos. Primeiro, eles estão comprando ingredientes de fornecedores caros, quando poderiam conseguir a mesma qualidade por 30% menos em outros lugares. Segundo, eles têm muitos funcionários nas horas de menor movimento. Poderiam reduzir o quadro em 15% sem afetar o atendimento. E terceiro, Miguel pegou uma calculadora e começou a fazer contas rapidamente. Eles estão precificando os produtos errados. Os pães tradicionais, que são mais baratos de fazer, estão sendo vendidos por preço baixo demais. Enquanto os bolos especiais, que são mais caros de produzir, não estão com a margem de lucro adequada. Helena ficou boquiaberta. Miguel, como você... É matemática, mãe, disse ele com um sorriso. Números não mentem. Se eles fizerem essas 3 mudanças, podem aumentar o lucro em até 40% sem perder clientes. Naquela noite, depois que Rafael foi dormir, Helena ligou para seu chefe e explicou a situação. Inicialmente cético sobre os insights de uma criança de 14 anos, ele concordou em analisar as sugestões. Uma semana depois, Helena recebeu uma ligação que mudaria suas vidas para sempre. Helena, disse seu chefe, Sr. Roberto, com uma excitação mal contida na voz. Os donos das padarias implementaram as sugestões do Miguel. Em uma semana, eles já viram uma melhoria significativa nos números. Sério? Helena mal podia acreditar. Mais que isso. Eles querem contratar seu filho como consultor. Não oficialmente, claro, por causa da idade, mas eles querem pagar por mais análises como essa. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quanto eles estão oferecendo? R$ 5.000 por análise, respondeu o Sr. Roberto. E Helena, eu já falei com outros clientes. Palavra vai se espalhar rápido. Seu menino tem um dom. Quando Helena desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. R$ 5.000 era quase metade do seu salário mensal. Mig! Gritou ela, chamando o filho. Miguel apareceu correndo, preocupado com o tom urgente da mãe. Os donos das padarias querem te contratar como consultor, disse ela, ainda processando a realidade. Eles vão pagar R$ 5.000 por análise. Miguel ficou pálido. R$ 5.000? Por fazer matemática? Por resolver problemas que adultos com anos de experiência não conseguiram resolver, corrigiu Helena. Rafael apareceu na sala, atraído pela conversa animada. O que está acontecendo? Perguntou ele, ainda com a marca do travesseiro no rosto. Seu irmão vai trabalhar como consultor, explicou Helena, puxando os 2 filhos para um abraço. Nossa vida vai mudar, meninos. E mudou mesmo. Em 6 meses, Miguel havia analisado os negócios de 12 pequenas empresas. Cada análise rendia entre R$ 5 a R$ 10.000, dependendo da complexidade.
Helena abriu uma conta poupança especial para guardar o dinheiro do filho, mas também usou parte para melhorar suas vidas imediatamente. Mudaram-se para um apartamento maior, de 3 quartos, no mesmo bairro. Os meninos ganharam seu próprio quarto cada um, e Helena finalmente teve um escritório em casa, onde Miguel podia trabalhar em suas análises. Miguel, apesar do sucesso, continuava sendo uma criança em muitos aspectos. Brincava com Rafael, fazia lição de escola, reclamava de ter que arrumar o quarto. Mas quando se sentava para analisar os números de uma empresa, era como se uma chave fosse virada em sua mente. Ele se transformava em um analista brilhante, capaz de ver padrões e soluções que escapavam a profissionais experientes. Rafael, inicialmente impressionado com o talento do irmão, começou a se sentir inseguro. "Mãe", disse ele uma noite, "eu também quero ajudar a família, mas eu não sou bom com números como o Mig." Helena sentou-se na cama dele. "Rafa, cada pessoa tem seus próprios talentos. O Miguel é bom com números, mas você tem algo que ele não tem." "O quê?" "Você sabe falar com pessoas. Você faz amigos em qualquer lugar que vai. As pessoas confiam em você instantaneamente." Era verdade. Rafael tinha uma personalidade magnética. Na escola, era querido por colegas e professores. Na rua, cumprimentava vizinhos que conhecia havia poucos meses, como se fossem amigos de longa data. "Isso não dá dinheiro", murmurou Rafael. Helena sorriu. "Talvez não diretamente, mas você vai ver. Um dia seu talento também vai ser muito valioso." Ela não sabia como estava certa. Conforme a reputação de Miguel crescia, ele começou a receber convites para analisar empresas maiores. Uma rede de restaurantes, uma pequena fábrica de roupas, até mesmo uma startup de tecnologia. Foi durante a análise da startup que Miguel fez sua primeira grande descoberta. A empresa, chamada Tech Solutions, desenvolvia aplicativos para celulares. Estava passando por dificuldades financeiras graves e considerava fechar as portas. Miguel estudou os documentos por 3 dias consecutivos. Helena se preocupava, vendo o filho trabalhar tantas horas, mas Miguel estava obcecado com o caso. "Tem algo estranho aqui", murmurou ele, cercado de planilhas espalhadas por todo o escritório. "Os números não fazem sentido." "O que você quer dizer?" perguntou Helena. "Eles têm um aplicativo que quase ninguém usa, mas gastaram uma fortuna desenvolvendo. Enquanto isso, eles têm outro app simples que está fazendo sucesso, mas não investem nele." Miguel continuou estudando e descobriu algo surpreendente. O aplicativo simples, que a empresa negligenciava, tinha um potencial de crescimento enorme. Com algumas melhorias baratas, poderia competir com aplicativos que custavam milhões para desenvolver. Mas desta vez, Miguel não quis apenas entregar sua análise. Ele teve uma ideia diferente. "Mãe", disse ele uma manhã no café da manhã, "e se, ao invés de só dar consultoria, a gente comprasse parte da empresa?" Helena quase engasgou com o café. "Como assim comprar parte da empresa?" "Eles estão desesperados", explicou Miguel. "Vão aceitar qualquer investimento. Se oferecermos R$ 50.000 por 20% da empresa e eles seguirem minhas sugestões, essa participação pode valer muito mais em poucos meses." Helena fez as contas mentalmente. Eles tinham quase R$ 80.000 guardados, o dinheiro dos trabalhos de consultoria de Miguel. "Mig, é muito arriscado." "Eu tenho certeza, mãe", disse Miguel com uma convicção que impressionava. "Eu estudei tudo. Se der errado, perdemos 50.000. Mas se der certo o quê?" Miguel sorriu. "Podemos ganhar nosso primeiro milhão." A conversa se estendeu por dias. Helena consultou advogados, contadores, até mesmo seu chefe. Todos disseram a mesma coisa. Era um investimento de alto risco, mas o menino tinha demonstrado um talento excepcional para análise de negócios. Finalmente, Helena decidiu confiar no instinto de Miguel. A reunião com os donos da Tech Solutions aconteceu num sábado de manhã. Miguel, vestido com a única roupa social que possuía, um terno que Helena havia comprado para a ocasião,
apresentou sua análise e proposta. Os donos da empresa, 2 homens na casa dos 40, inicialmente foram céticos. Um menino de 14 anos, propondo investir em sua empresa, parecia piada. Mas quando Miguel começou a apresentar sua análise, detalhando exatamente onde a empresa estava errando e como poderia se recuperar, o ceticismo deu lugar ao espanto. Como ele sabe tudo isso? Sussurrou um dos donos para o outro. Ao final da apresentação, eles não apenas aceitaram o investimento, como pediram para Miguel continuar como consultor permanente. Os próximos 6 meses foram uma montanha russa. Miguel trabalhava algumas horas por dia. Helena fez questão de que ele continuasse sendo criança e estudante, mas seus conselhos foram fundamentais para a recuperação da empresa. O aplicativo que ele identificou como promissor explodiu em popularidade. Em 3 meses, tinha mais de 1 milhão de downloads. Em 6 meses, foi vendido para uma grande corporação por R$ 5 milhões. A participação de 20% da família Silva valia R$ 1 milhão. Miguel Silva, aos 15 anos, havia se tornado milionário. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais e revistas queriam entrevistar o menino prodígio dos negócios. Convites para palestras chegavam semanalmente. Helena, inicialmente empolgada com o sucesso, começou a se preocupar com a exposição. Miguel ainda era uma criança, mesmo sendo um gênio financeiro. "Mãe, está tudo bem?", disse Miguel uma noite, encontrando Helena preocupada na cozinha. "Eu não vou deixar isso subir a cabeça." "Não é isso que me preocupa", respondeu Helena. "É que você está crescendo muito rápido. Tenho medo que perca sua infância." Miguel se aproximou e abraçou a mãe. "Eu nunca vou esquecer de onde vim, mãe. E nunca vou esquecer que você nos salvou quando mais precisávamos." Rafael, que havia escutado a conversa da porta, entrou na cozinha. "E eu?", perguntou ele com um sorriso travesso. "Quando vou ficar milionário também?" Miguel riu e bagunçou o cabelo do irmão. "Sua vez está chegando, Rafa. Tenho uma ideia para você." E Miguel realmente tinha uma ideia. Durante suas consultorias, havia notado que muitas empresas tinham dificuldade não apenas com números, mas com relacionamento com clientes. E Rafael tinha exatamente o talento necessário para isso. "Que tal se você começasse a me acompanhar nas reuniões?", sugeriu Miguel. "Você pode observar como os donos das empresas interagem com funcionários e clientes. Aposto que você vai notar coisas que eu não vejo." Rafael ficou empolgado com a ideia. Começou a acompanhar Miguel nas consultorias, inicialmente apenas observando, mas logo começou a fazer perguntas e sugestões surpreendentemente maduras. Durante a análise de uma loja de roupas que estava perdendo clientes, foi Rafael quem notou o problema principal. "Os vendedores são muito chatos", disse ele simplesmente depois de uma visita à loja. "Como assim?", perguntou Miguel. "Eles ficam grudados nos clientes o tempo todo. As pessoas só querem olhar as roupas em paz, mas eles não param de perguntar se precisa de ajuda." Miguel analisou os números novamente com essa perspectiva e descobriu que Rafael estava certo. A loja tinha uma alta taxa de entrada sem compra, pessoas que entravam, mas saíam sem comprar nada. A solução foi simples: treinar os vendedores para serem mais sutis, dar espaço aos clientes, intervir apenas quando solicitados. O resultado foi um aumento de 25% nas vendas em 2 semanas. "Rafa", disse Miguel orgulhoso, "você tem um talento natural para entender pessoas." A partir daí, Rafael se tornou parte oficial da equipe de consultoria. Enquanto Miguel cuidava dos números, Rafael focava no fator humano dos negócios. A parceria dos irmãos era extraordinária. Miguel, com sua genialidade matemática, e Rafael, com sua intuição social, criaram uma dupla imbatível no mundo dos pequenos negócios. Em 1 ano, a Silva Consultoria, nome que decidiram dar ao negócio familiar, havia ajudado mais de 50 empresas. O sucesso trouxe não apenas dinheiro, mas também reconhecimento nacional.
Miguel foi convidado para participar de programas de televisão, dar palestras em universidades e até mesmo escrever um livro sobre análise financeira para pequenas empresas. Rafael, embora mais novo, também começou a ganhar destaque por suas técnicas inovadoras de melhoria no atendimento ao cliente. Helena observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Seus filhos eram excepcionais, mas ela queria ter certeza de que continuariam sendo, acima de tudo, boas pessoas. Uma manhã, durante o café da manhã em seu novo apartamento, agora uma cobertura espaçosa em um bairro nobre, Helena decidiu ter uma conversa séria com os meninos. "Vocês sabem que estou muito orgulhosa de vocês, né?" começou ela. Miguel e Rafael assinaram, mastigando seus pães franceses. "Mas eu quero ter certeza de uma coisa", continuou Helena. "Todo esse sucesso, todo esse dinheiro, não pode mudar quem vocês são por dentro." "O que você quer dizer, mãe?" perguntou Rafael. "Quero dizer que não importa quantos milhões tenhamos, vocês continuam sendo aqueles 2 meninos que encontrei chorando no parque. Vocês conhecem a dor da rejeição, sabem o que é não ter o que comer. Nunca esqueçam disso." Miguel parou de comer e olhou seriamente para a mãe. "Você está preocupada que a gente fique arrogante?" "Não arrogante", corrigiu Helena, "mas distante da realidade. Quero que lembrem sempre que existem outras crianças por aí que estão passando pelo que vocês passaram." Os 2 irmãos se entreolharam. Uma compreensão silenciosa passou entre eles. "Mãe", disse Rafael lentamente, "e se a gente usasse parte do nosso dinheiro para ajudar outros órfãos?" Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. "Vocês fariam isso?" "Claro", respondeu Miguel. "Na verdade, eu já estava pensando nisso. Poderíamos criar uma fundação, ajudar crianças em abrigos, dar bolsas de estudo, talvez até criar um programa de capacitação para jovens empreendedores. E eu poderia ensinar habilidades sociais", acrescentou Rafael animadamente. "Muitas crianças órfãs têm dificuldade de se relacionar por causa dos traumas." Helena se levantou e abraçou os 2 filhos. "Vocês sabem que são os melhores filhos que uma mãe poderia ter?" disse ela, através das lágrimas. "Nós aprendemos com a melhor mãe do mundo", respondeu Miguel. Naquele momento, com o sol da manhã entrando pelas grandes janelas da cobertura, Helena sentiu que sua família estava completa. Eles tinham dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas acima de tudo tinham amor e valores sólidos. Havia apenas uma coisa que ainda faltava em suas vidas, embora nenhum dos 3 soubesse ainda. O destino, no entanto, já estava preparando o próximo capítulo de suas vidas, e ele viria na forma de um homem que, assim como Helena, anos antes, estava passando pelo momento mais difícil de sua vida. A Fundação Silva foi estabelecida 6 meses depois, com um capital inicial de R$ 500 mil. Miguel insistiu que fosse esse valor, porque representava exatamente metade de seus primeiros ganhos como consultor. "Se não fosse pela situação que passamos", explicou ele durante o lançamento oficial da fundação, "eu nunca teria desenvolvido essa necessidade de resolver problemas. Nosso sofrimento se transformou em nossa maior força." A fundação focava em 3 áreas principais: apoio a abrigos de menores, bolsas de estudo para jovens de baixa renda e um programa inovador de mentoria empresarial, onde jovens aprendiam habilidades básicas de negócios e relacionamento interpessoal. Rafael, agora com 11 anos, tornou-se o rosto jovem da fundação. Sua capacidade natural de se conectar com pessoas de todas as idades o tornava o embaixador perfeito da causa. Durante uma visita ao abrigo onde eles próprios haviam morado, Rafael reencontrou algumas crianças que conhecia de anos atrás. "Rafa!", gritou uma menina de aproximadamente 8 anos ao vê-lo. "Você ficou rico mesmo. Todo mundo aqui sabe da sua história." Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela. "Sabe qual é o segredo, Ana?", disse ele, lembrando-se do nome da menina. "Não é ficar rico que importa. É encontrar pessoas que te amem de verdade." "E se eu nunca encontrar?",
Perguntou a menina com uma tristeza que partiu o coração de Rafael. Vai encontrar, disse ele com convicção. Eu e meu irmão achamos nossa mãe no momento certo. E sabe por que tivemos certeza que era a pessoa certa? A menina balançou a cabeça. Porque quando perguntamos se ela queria ser nossa mãe, ela não hesitou nem um segundo. Pessoas que nos amam de verdade não precisam pensar duas vezes. Aquela conversa ficou na mente de Rafael por muito tempo. Naquela noite, ele conversou com Miguel sobre o assunto. Mig, você acha que nossa família está completa? Perguntou ele enquanto os dois organizavam documentos no escritório. Miguel levantou os olhos da planilha que estava analisando. Por que a pergunta? Hoje no abrigo eu fiquei pensando. A gente tem uma mãe incrível, somos bem-sucedidos, temos uma boa vida, mas, incentivou Miguel. E se a mãe conhecesse alguém legal que pudesse ser nosso pai? Miguel ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta que ele também se fazia às vezes, especialmente quando via Helena trabalhando sozinha até tarde, ou quando ela achava que ninguém estava vendo e suspirava com uma expressão melancólica. Você acha que ela gostaria? Perguntou Miguel. Acho que ela merece, respondeu Rafael. Ela abriu mão de tanta coisa por nossa causa. Nunca teve tempo para namorar, para pensar na própria felicidade. Ela sempre diz que nós somos suficientes, lembrou Miguel. E somos, concordou Rafael. Mas isso não significa que ela não possa ter mais. Ela não precisa escolher entre nós e um companheiro. Miguel assentiu lentamente. Você tem razão. Talvez devêssemos, não sei, incentivá-la a sair mais, conhecer pessoas. Ou, disse Rafael com um sorriso travesso, talvez o universo coloque alguém especial no caminho dela, como colocou ela no nosso. Os dois irmãos não sabiam que essa conversa estava sendo profética. Em poucas semanas, suas vidas iriam se cruzar com a de um homem que mudaria para sempre a dinâmica da família Silva. E assim, como o encontro com Helena havia acontecido em um momento de vulnerabilidade e necessidade mútua, o próximo capítulo de suas vidas também começaria com alguém que precisava tanto quanto eles de uma segunda chance na vida. O segundo capítulo da saga dos Silva estava chegando ao fim, com a família estabelecida financeiramente e emocionalmente, pronta para o próximo grande passo em suas vidas. Miguel havia provado que era mais que um prodígio. Era um jovem com valores sólidos e um coração generoso. Rafael descobrira que seu dom para relacionamentos era tão valioso quanto o talento matemático do irmão. E Helena finalmente se permitira sonhar com possibilidades que há muito tempo havia considerado impossíveis. O palco estava montado para a chegada de mais um membro na família Silva, completando o círculo de amor e apoio que havia começado com uma pergunta simples de uma criança a uma mulher chorando em um parque. A senhora quer ser nossa mãe? 3 anos haviam se passado desde que a família Silva alcançara a estabilidade financeira. Miguel, agora com 17 anos, havia se tornado uma referência nacional em consultoria para pequenos negócios. Rafael, aos 13, desenvolvera uma metodologia única de treinamento em relacionamento interpessoal que estava revolucionando o atendimento ao cliente em diversos setores. Helena, aos 41 anos, parecia mais jovem e radiante do que nunca. O sucesso dos filhos a enchia de orgulho, mas mais importante ainda era ver como eles permaneciam humildes e generosos, apesar de toda a prosperidade. A Fundação Silva já havia ajudado mais de 200 famílias e mantinha bolsas de estudo para 50 jovens carentes. Helena havia deixado o emprego de secretária e agora se dedicava integralmente à administração da fundação e aos negócios da família. Era uma manhã de sexta-feira, quando Helena decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: uma caminhada sozinha no parque. O mesmo parque onde havia conhecido seus filhos 5 anos antes. Miguel e Rafael estavam viajando para uma conferência de jovens empreendedores em Brasília, e Helena tinha a casa para si pela primeira vez em anos.
Em vez de trabalhar, decidiu permitir-se algumas horas de descanso. Vestiu uma roupa confortável, calça jeans e uma blusa clara, e caminhou até o Parque da Luz. Era estranho estar ali sozinha depois de tantos anos. Cada banco, cada árvore trazia memórias daquele dia que mudara sua vida para sempre. Ela estava sentada no mesmo banco onde os meninos a encontraram, perdida em pensamentos, quando ouviu uma voz masculina atrás dela. "Com licença, a senhora poderia me dizer que horas são?" Helena se virou e viu um homem de aproximadamente 45 anos, bem vestido, mas com uma expressão de profunda tristeza no rosto. Ele segurava um envelope amassado, uma cena que a fez lembrar de si mesma anos atrás. "São 2h15, respondeu ela, consultando o relógio. "Obrigado", disse o homem, mas não se afastou. Ficou parado ali, olhando o envelope em suas mãos, como se não soubesse o que fazer com ele. Helena reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ela teve no dia em que conheceu Miguel e Rafael, o olhar de alguém completamente perdido. "Está tudo bem?" perguntou ela gentilmente. O homem a olhou, hesitou por um momento. Depois suspirou profundamente. "Na verdade, não", respondeu ele com honestidade brutal. "Acabei de sair do tribunal. Minha ex-esposa conseguiu a guarda exclusiva da minha filha." Helena sentiu o peito apertar. "Sinto muito." 15 anos de casamento, continuou ele, como se precisasse falar com alguém, qualquer um. "Minha filha é tudo para mim. E agora? Agora só posso vê-la 2 vezes por mês." Ele se sentou no banco ao lado de Helena, claramente precisando de apoio. "Se não for indiscrição", disse Helena. "O que aconteceu?" O homem riu amargamente. "Eu fui um idiota. Trabalhei tanto, foquei tanto em construir um negócio bem-sucedido, que esqueci de cuidar do meu casamento. Quando percebi, era tarde demais. Minha esposa já havia se apaixonado por outro." Helena assentiu com compreensão. "E sua filha?" "Isabela tem 12 anos", disse ele, e sua voz se suavizou ao falar da menina. "É a criança mais inteligente e engraçada que você pode imaginar. E agora ela vai crescer, pensando que o pai não é importante o suficiente para estar presente todos os dias." "Como ela reagiu à separação?" perguntou Helena. Ela me culpa", admitiu ele com dificuldade. "Diz que se eu tivesse passado mais tempo em casa, os pais não teriam se separado, e ela não está errada." Helena ficou em silêncio por um momento, pensando em suas próprias experiências com crianças traumatizadas. "Qual é o seu nome?" perguntou ela finalmente. "Eduardo", respondeu ele. "Eduardo Mendes? E você?" "Helena Silva." Eduardo arqueou as sobrancelhas. "Silva, esse nome me é familiar. Você não é a Helena Silva da Fundação Silva, é?" Helena ficou surpresa. "Conhece nosso trabalho?" "Conheço e admiro muito", disse Eduardo, animando-se pela primeira vez na conversa. "Na verdade, eu já quis fazer uma doação para a Fundação várias vezes, mas nunca encontrei tempo. Sempre ocupado demais com o trabalho?" perguntou Helena com um meio sorriso. Eduardo riu, reconhecendo a ironia. "Exato. E veja onde isso me trouxe." Eles conversaram por mais 2 horas. Eduardo contou sobre sua empresa de engenharia, sobre como havia construído um negócio próspero, mas perdido sua família no processo. Helena compartilhou sua própria história, o divórcio difícil, o encontro com os meninos, a jornada para construir uma família não tradicional. "Você adotou 2 irmãos órfãos?" perguntou Eduardo impressionado. "E eles se tornaram empreendedores de sucesso aos 15 e 13 anos?" "Miguel e Rafael são pessoas especiais", disse Helena com orgulho. "Mas o mais importante é que eles mantêm os pés no chão. O dinheiro nunca mudou o caráter deles." "Eu gostaria de conhecê-los", disse Eduardo sinceramente. "Talvez eles possam ensinar algo para minha Isabela sobre resiliência." Helena hesitou. Raramente apresentava pessoas novas aos filhos, especialmente homens, mas havia algo em Eduardo que a tocou. Talvez fosse o fato de que ele estava passando por uma dor similar à que ela havia enfrentado.
Ou talvez fosse a forma genuína como ele falava da filha. Eles voltam da viagem domingo à noite, disse ela. Se quiser, pode vir jantar conosco segunda-feira. Traga sua filha também. Eduardo pareceu surpreso com o convite. Você tem certeza? Não me conhece nem há 3 horas. Helena sorriu. Às vezes 3 horas são suficientes para reconhecer uma boa pessoa. Na segunda-feira à noite, Eduardo chegou ao apartamento dos Silva, acompanhado de uma menina morena de 12 anos, com olhos castanhos expressivos, mas uma postura defensiva. Mãe! Sussurrou Miguel quando viu o homem e a criança na porta. Não sabia que tínhamos visitas. É uma longa história, respondeu Helena baixinho. Sejam gentis com eles, ok? Estão passando por um momento difícil. Durante o jantar, Isabela permaneceu quieta, respondendo às perguntas com monossílabos. Eduardo tentava incluí-la na conversa, mas ela claramente estava desconfortável. Foi Rafael quem finalmente conseguiu quebrar o gelo. Isabela, disse ele casualmente, seu pai contou que você gosta de desenhar. A menina levantou os olhos pela primeira vez. Um pouco. Legal. Eu também desenhava muito quando era menor. Quer ver alguns dos meus desenhos antigos depois do jantar? Pela primeira vez na noite, Isabela esboçou um sorriso. Pode ser. Depois do jantar, enquanto Rafael mostrava seus desenhos para Isabela, Miguel conversava com Eduardo sobre negócios. Helena observava as interações com atenção. Eduardo era claramente um homem inteligente e bem-sucedido. Sua empresa de engenharia estava envolvida em grandes projetos de infraestrutura por todo o país. Mas era óbvio que ele estava genuinamente interessado em reconectar com a filha e aprender com seus erros. Sabe, disse Eduardo para Miguel, eu construí uma empresa multimilionária, mas perdi o que realmente importava. Vocês conseguiram ter sucesso sem sacrificar a família. Não foi fácil, admitiu Miguel. No começo, eu também ficava obcecado com o trabalho, mas nossa mãe sempre nos lembrava do que era realmente importante. Ela deve ser uma mulher muito especial, disse Eduardo, olhando para Helena com admiração. É, concordou Miguel. Ela salvou nossa vida. Quando Isabela e Rafael voltaram da sala mostrando os desenhos, a menina estava visivelmente mais relaxada. Papai, disse ela puxando a manga da camisa de Eduardo. O Rafael me contou que ele e o Miguel também não tinham pai. E eles ficaram bem. Eduardo ficou sem palavras por um momento. É verdade, princesa. Eles encontraram uma família do jeito deles. Toin, e você acha, continuou Isabela timidamente, que a gente também pode encontrar? A pergunta inocente da menina atingiu todos os adultos presentes. Eduardo engoliu o nó na garganta. Eu espero que sim, amor, respondeu ele. Quando Eduardo e Isabela foram embora naquela noite, Helena ficou pensativa. Mãe, disse Rafael, você gostou dele, né? Helena ficou vermelha. Por que essa pergunta? Porque você sorriu mais hoje à noite do que nos últimos 3 meses, observou Miguel. E porque ele também gostou de você, acrescentou Rafael com um sorriso travesso. Foi bem óbvio. Helena balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder o sorriso. Ele é uma boa pessoa, admitiu ela, e está passando por uma fase difícil. Apenas isso. Claro, disse Miguel com tom irônico. Apenas isso. Nos dias seguintes, Eduardo começou a ligar para Helena regularmente. Inicialmente eram conversas sobre a filha. Ele pedia conselhos sobre como lidar com as dificuldades de Isabela. Helena, com sua experiência em crianças traumatizadas, oferecia sugestões práticas. Mas, gradualmente, as conversas foram se expandindo. Eduardo falava sobre seus arrependimentos, seus sonhos de reconstruir a relação com a filha. Helena compartilhava histórias sobre os desafios de criar Miguel e Rafael, sobre a experiência de construir uma família não tradicional. Helena, disse Eduardo durante uma de suas conversas telefônicas noturnas, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca pensou em se casar novamente? Quer dizer, encontrar alguém para compartilhar sua vida? Helena ficou em silêncio por um momento.
Nos primeiros anos, estava muito ocupada tentando manter nossa família unida. Depois, quando as coisas se estabilizaram, eu, honestamente, nunca encontrei alguém que valesse a pena. E agora? A pergunta ficou suspensa no ar. Helena podia sentir seu coração acelerando. Eduardo, desculpa, disse ele rapidamente. Não devia ter perguntado. É que eu não posso parar de pensar em você. E não é só porque você me deu conselhos sobre a Isa. É você. Helena fechou os olhos. Fazia tanto tempo desde que havia sentido algo assim por alguém. Eu também tenho pensado em você, admitiu ela baixinho. Houve um silêncio confortável antes de Eduardo perguntar: quer jantar comigo amanhã? Só nós dois? Sim, respondeu Helena sem hesitação. O primeiro encontro oficial aconteceu num restaurante discreto no centro da cidade. Eduardo chegou 5 minutos antes do horário marcado, claramente nervoso. Helena apareceu, vestindo um vestido azul simples, mas elegante, e Eduardo ficou sem ar por um momento. Você está linda, disse ele quando ela se aproximou. Obrigada, respondeu Helena também nervosa. Faz muito tempo desde meu último primeiro encontro. Eles riram, e a tensão diminuiu imediatamente. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Suas infâncias, sonhos, medos, experiências como pais. Eduardo contou sobre como havia construído sua empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia durante anos. Eu achava que estava fazendo tudo pela família, explicou ele, mas na verdade estava fugindo da responsabilidade de estar presente emocionalmente. Helena compartilhou suas próprias inseguranças sobre maternidade. Durante muito tempo, achei que era defeituosa por não conseguir engravidar, disse ela. Mas agora entendo que Deus tinha outros planos para mim. Miguel e Rafael precisavam de uma mãe e eu precisava deles. E agora? Perguntou Eduardo suavemente. O que você precisa agora? Helena o olhou nos olhos. Honestamente, não sei. Faz tanto tempo que me acostumei a só dar, a só cuidar dos outros, que esqueci de pensar no que eu quero para mim. Eduardo estendeu a mão e tocou a dela sobre a mesa. Talvez seja a hora de começar a pensar nisso. Quando Helena chegou em casa naquela noite, encontrou Miguel e Rafael esperando na sala com expressões expectantes. E então? Perguntou Rafael imediatamente. Como foi? Helena suspirou e se sentou no sofá entre os dois filhos. Foi muito bom, admitiu ela. Você gosta dele? Afirmou Miguel. Não era uma pergunta. Sim, disse Helena simplesmente. Eu gosto dele. E nós gostamos também, disse Rafael. Ele é legal. E a Isabela é uma graça. Vocês têm certeza? Perguntou Helena, preocupada. Porque se vocês não se sentirem confortáveis... Mãe, interrompeu Miguel, você já sacrificou tanto por nós. Se encontrou alguém que a faz feliz, nós apoiamos completamente. Além do mais, acrescentou Rafael com um sorriso, seria legal ter uma irmãzinha. Helena riu e puxou os dois filhos para um abraço. Vocês sabem que vocês são os melhores filhos do mundo? Aprendemos com a melhor mãe do mundo, responderam eles em uníssono. Os encontros entre Helena e Eduardo se tornaram mais frequentes. Algumas vezes saíam sozinhos, outras vezes incluíam as crianças. Isabela foi gradualmente se abrindo, especialmente com Rafael, que tinha uma paciência natural com ela. Miguel, por sua vez, começou a funcionar como uma espécie de mentor para Eduardo em questões familiares. Senhor Eduardo, disse ele durante um almoço de domingo, posso dar um conselho? Claro, Miguel. Pare de se culpar pelo que aconteceu no passado e foque no presente. A Isabela precisa ver que você mudou, não que você se arrepende. Eduardo ficou impressionado com a maturidade do adolescente. Como você ficou tão sábio aos 17 anos? Miguel sorriu. Aprendi que não adianta ficar olhando para trás. O que importa é o que fazemos daqui para frente. 3 meses depois do primeiro encontro, Eduardo convidou Helena para conhecer sua casa. Era uma mansão impressionante em um condomínio fechado, mas Helena notou imediatamente que parecia mais um hotel do que um lar. É muito grande para uma pessoa só.
comentou Eduardo, enquanto lhe mostrava a casa. Eu comprei pensando em impressionar minha ex-esposa, mas agora é só um espaço vazio. Helena tocou o braço dele. Casas se tornam lares com as pessoas que colocamos dentro delas. É exatamente isso, concordou Eduardo. Quando estou no seu apartamento, mesmo sendo menor, me sinto mais em casa do que aqui. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão importante. Helena, disse ele enquanto caminhavam pelo jardim da casa. Eu te amo. Helena parou de andar e o olhou. Eu sei que pode parecer cedo, continuou Eduardo, mas sou velho demais para fingir que não sei reconhecer o amor quando ele aparece. Você mudou minha vida. Me mostrou o que realmente importa. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eduardo, você não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Só queria que soubesse. Helena se aproximou dele e tocou seu rosto com as mãos. Eu também te amo, disse ela suavemente. E tenho medo do que isso significa. Por que medo? Porque faz tanto tempo que cuido só dos meus filhos. Não sei se sei como ser parte de um casal novamente. Eduardo a beijou gentilmente. A gente aprende juntos, disse ele, como tudo na vida. Quando Helena contou para Miguel e Rafael sobre a declaração de Eduardo, eles ficaram genuinamente felizes por ela. Mãe, disse Miguel, você merece ser feliz, e o senhor Eduardo é uma boa pessoa. E nós gostamos dele, acrescentou Rafael. E da Isabela também. Seria como ganhar um pai e uma irmã de uma vez. Helena ficou emocionada com a maturidade dos filhos. Vocês têm certeza de que estão prontos para essas mudanças? Mãe, disse Rafael com seriedade, lembra quando você nos perguntou se queríamos que fosse nossa mãe? Helena assentiu. Você não hesitou nem um segundo em dizer sim. Agora é nossa vez de não hesitar. 6 meses depois, Eduardo pediu Helena em casamento durante um jantar em família. Ele havia preparado tudo cuidadosamente. Pediu primeiro a bênção de Miguel e Rafael, depois a opinião de Isabela. Pai, havia dito Isabela quando ele explicou suas intenções, a Helena me trata melhor que algumas tias de sangue. Se vocês se casarem, eu finalmente vou ter uma família de verdade de novo. O pedido foi feito na presença das 3 crianças, no apartamento que havia se tornado o verdadeiro lar de todos eles. Helena Silva, disse Eduardo, ajoelhando-se com um anel na mão. Você quer se casar comigo e formar uma família maluca e maravilhosa com nossas 3 crianças incríveis? Miguel, Rafael e Isabela gritaram, diz que sim, em uníssono, fazendo Helena rir através das lágrimas. Sim, disse ela, 1000 vezes sim. O casamento foi marcado para 6 meses depois. Eduardo insistiu em uma cerimônia pequena e íntima, apenas com família e amigos próximos. Mas havia um detalhe especial. Miguel e Rafael iriam acompanhar Helena até o altar, enquanto Isabela seria a daminha. Vocês são os homens da minha vida, disse Helena aos filhos. Faz sentido que sejam vocês a me entregarem para o próximo homem que vou amar. Na semana antes do casamento, Eduardo tomou outra decisão importante. Venderia a mansão vazia e compraria uma casa nova para a família. Uma casa que escolheriam juntos. Quero começar nossa vida juntos num lugar que seja nosso, explicou ele. Não meu, não seu, nosso. A casa que escolheram era perfeita. Grande o suficiente para todos terem privacidade, mas com espaços comuns amplos, onde poderiam se reunir como família. Tinha um escritório para Miguel continuar suas consultorias, um ateliê para Rafael desenvolver seus projetos de relacionamento interpessoal, um quarto lindo para Isabela e uma suíte espaçosa para Helena e Eduardo. É perfeita, disse Helena na primeira vez que visitaram a propriedade. Tem até uma área nos fundos onde podemos fazer churrascos em família, observou Eduardo. E uma piscina, exclamou Isabela, correndo pelo quintal. Vai dar para receber as crianças da fundação aqui também, disse Rafael, já pensando em como usar o espaço para causas sociais. Miguel ficou em silêncio, observando tudo com seus olhos analíticos. O que achou, Mig? Perguntou Helena,
notando a expressão pensativa do filho. Estou pensando nos números, disse ele com um sorriso, considerando a localização, o tamanho, as características. Essa casa é um excelente investimento. Mas mais importante que isso, ele olhou ao redor, é que realmente parece um lar. A mudança para a casa nova aconteceu 2 semanas antes do casamento. Todos participaram da decoração e organização dos espaços. Era incrível ver como 5 pessoas com personalidades tão diferentes conseguiam trabalhar juntas harmoniosamente. Eduardo observava tudo com admiração. Sua primeira família havia sido construída sobre convenções sociais e expectativas. Esta nova família estava sendo construída sobre escolha, amor e respeito mútuo. Sabe, disse ele para Helena uma noite, enquanto montavam o quarto deles, eu nunca imaginei que aos 45 anos estaria recomeçando a vida. E está se arrependendo? Perguntou Helena brincando. Jamais, respondeu ele, puxando-a para um abraço. Esta é a primeira vez na minha vida que sinto que estou exatamente onde deveria estar. O casamento foi realizado no jardim da casa nova, com uma decoração simples, mas elegante. Miguel fez um discurso emocionante como padrinho. Há 6 anos, disse ele diante dos convidados, minha mãe nos salvou quando éramos apenas 2 garotos perdidos. Hoje, ela encontrou alguém que a completa da mesma forma que nós a completamos. Eduardo, você não está só ganhando uma esposa. Está ganhando uma família que vai te amar incondicionalmente. Rafael, como o outro padrinho, acrescentou. E Isabela, você está ganhando não só uma madrasta, mas 2 irmãos mais velhos que vão te proteger sempre. Isabela, chorando de emoção, correu para abraçar os 2 irmãos. A cerimônia foi oficiada por um juiz amigo da família. E quando Helena e Eduardo se beijaram após os votos, as 3 crianças gritaram e aplaudiram como se fosse uma vitória pessoal de todos. Durante a festa, houve um momento especial, quando Eduardo chamou Miguel e Rafael para uma conversa particular. Meninos, disse ele, eu quero que saibam que não tenho a menor intenção de tentar substituir o pai biológico de vocês. Mas gostaria muito de ser uma figura paterna presente na vida de vocês. Miguel e Rafael se entreolharam. Senhor Eduardo, disse Miguel, nosso pai biológico morreu quando éramos pequenos. Nossa mãe nos deu amor, estrutura e valores. Mas sempre sentimos falta de uma figura paterna. Se você quiser ocupar esse lugar, será muito bem-vindo. Além disso, acrescentou Rafael, você já provou que nos ama, e nós também amamos você. Eduardo ficou emocionado. Posso pedir para vocês me chamarem de pai? Claro, pai, disseram os 2 em uníssono, fazendo Eduardo chorar de alegria. A lua de mel foi um período especial. Helena e Eduardo viajaram para a Europa por 2 semanas, enquanto as 3 crianças ficaram com uma babá de confiança. Foi a primeira vez em anos que Helena se permitiu ser apenas uma mulher apaixonada, sem responsabilidades maternas. Você está feliz? Perguntou Eduardo uma noite em Paris, enquanto caminhavam às margens do Sena. Completamente feliz, respondeu Helena. E você? Eu não sabia que era possível ser tão feliz, admitiu Eduardo. Pela primeira vez na vida, tenho uma família de verdade. Quando voltaram da lua de mel, encontraram as crianças ainda mais unidas. Miguel havia ajudado Isabela com os problemas de matemática da escola, enquanto Rafael havia ensinado a ela algumas técnicas para fazer amigos. Como vocês se deram? Perguntou Helena. Isabela é uma irmãzinha incrível, disse Rafael. Ela é super inteligente e engraçada. E ela tem um talento natural para desenho, acrescentou Miguel. Acho que podemos incluir arte-terapia nos programas da Fundação. Isabela ficou vermelha de orgulho. Era a primeira vez em muito tempo que se sentia verdadeiramente aceita e amada por uma família completa. Nos meses seguintes, a nova dinâmica familiar se estabeleceu naturalmente.
Eduardo, aplicando as lições que havia aprendido sobre equilíbrio entre trabalho e família, reorganizou sua empresa para poder estar mais presente. Contratei um sócio-gerente, explicou ele para Helena. Assim posso focar nos projetos estratégicos e ter mais tempo para a família. Helena, por sua vez, encontrou em Eduardo não apenas um marido, mas um parceiro verdadeiro nos negócios da família. Eduardo trouxe sua experiência em gestão empresarial para ajudar a expandir tanto a consultoria dos meninos quanto a fundação. Vocês sabem, disse Eduardo durante um jantar em família, que juntos somos imparáveis, né? Como assim? Perguntou Rafael. Miguel tem o gênio financeiro, Rafael tem o talento para relacionamentos, Isabela tem criatividade artística, Helena tem experiência em gestão social e eu tenho conhecimento em infraestrutura e operações. Somos uma equipe completa. Está sugerindo que formemos um império familiar? Brincou Miguel. Por que não? Respondeu Eduardo seriamente. Imaginem o que podemos fazer se combinarmos todos nossos talentos. A ideia plantada naquela conversa descontraída germinou nas semanas seguintes. Miguel começou a desenvolver um plano ambicioso. Criar um grupo empresarial que combinasse consultoria financeira, treinamento em relacionamentos, projetos de infraestrutura social e arte-terapia. Seria como uma empresa de soluções completas para desenvolvimento humano e empresarial, explicou Miguel durante uma reunião familiar oficial. E todos os lucros acima de nossas necessidades iriam para a fundação, acrescentou Rafael. Eu poderia criar materiais artísticos para os treinamentos, sugeriu Isabela timidamente. Eduardo ficou impressionado com a maturidade e visão das crianças. Vocês sabem que isso poderia nos tornar uma das famílias mais influentes do país em questões sociais e empresariais? E por que isso seria ruim? Perguntou Helena. Se usarmos nossa influência para o bem? Assim nasceu o Grupo Silva Mendes, uma empresa familiar que revolucionaria o conceito de negócios com propósito social no Brasil. Miguel, mesmo ainda menor de idade, foi reconhecido como diretor de estratégia financeira. Rafael assumiu a diretoria de desenvolvimento humano. Eduardo ficou com a diretoria de operações e infraestrutura. Helena continuou como presidente da fundação, mas também assumiu a diretoria geral do grupo. Isabela, apesar da idade, foi nomeada consultora criativa, com responsabilidade de trazer perspectivas artísticas para todos os projetos. O crescimento foi exponencial. Em um ano, o grupo estava consultando para empresas de médio porte. Em 2 anos, grandes corporações procuravam seus serviços. Em 3 anos, eles haviam aberto filiais em 5 estados. Mas o mais impressionante era que, apesar do sucesso empresarial explosivo, a família permanecia unida e com os pés no chão. Sabem por que damos certo? Disse Helena numa noite, quando todos estavam reunidos na sala, revendo os números do trimestre. Porque somos uma família de verdade primeiro e empresários depois, respondeu Miguel. Exato, concordou Eduardo. Em outras empresas familiares, os negócios destroem as relações. Aqui, as relações fortalecem os negócios. Rafael levantou a cabeça dos relatórios que estava lendo. E porque nunca esquecemos de onde viemos. Era verdade. Mesmo com todo o sucesso, a família Silva Mendes mantinha uma rotina de visitas mensais a abrigos de menores. Isabela havia se tornado uma defensora apaixonada das crianças órfãs, usando sua arte para criar campanhas de conscientização. Vocês sabem, disse ela numa dessas visitas conversando com crianças do abrigo onde Miguel e Rafael haviam morado, que famílias não são só as que nascemos. Às vezes, as melhores famílias são as que escolhemos. Uma menina de aproximadamente 7 anos levantou a mão. Como a gente escolhe uma família? Isabela sorriu. Às vezes, a gente não escolhe. Às vezes, a família certa aparece quando a gente menos espera, como aconteceu com meus irmãos e minha mãe. Miguel, que estava ouvindo a conversa, se aproximou. O segredo, disse ele, é nunca desistir de acreditar que existem pessoas no mundo
que vão nos amar exatamente como somos. E quando essas pessoas aparecem, acrescentou Rafael, a gente reconhece na hora, porque elas não tentam nos mudar. Elas só nos amam. Naquela noite, no caminho de volta para casa, Eduardo comentou: vocês sabem que são uma inspiração, né? Não só para mim e para a Isabela, mas para milhares de pessoas. Como assim? Perguntou Helena. A história de vocês está sendo contada por aí. 2 órfãos que se tornaram milionários, uma mulher que encontrou propósito na maternidade adotiva, um pai que aprendeu a equilibrar sucesso e família. Vocês são a prova de que é possível reconstruir a vida. Miguel ficou pensativo. Talvez devêssemos escrever um livro sobre nossa história. Ou criar um documentário, sugeriu Rafael. Poderia ajudar outras famílias a se formarem, disse Isabela empolgada. Helena sorriu observando seus 4 filhos, porque agora Eduardo também era seu filho, da mesma forma que ela havia se tornado filha dos pais dele quando eles se conheceram. Vocês sabem que eu os amo infinitamente, né? Disse ela. Nós também te amamos, mãe, responderam eles em coro. E enquanto a família voltava para casa naquela noite, passando pelo parque onde tudo havia começado 6 anos antes, Helena pensou em como a vida era misteriosa. Ela havia ido àquele parque chorando por um casamento que estava acabando. Saiu de lá com 2 filhos que mudariam sua vida para sempre. Anos depois, voltou àquele mesmo parque e encontrou o homem que completaria sua família. O que está pensando? Perguntou Eduardo, notando seu silêncio. Estou pensando que o amor aparece quando menos esperamos, respondeu Helena, e sempre na forma que mais precisamos. E você acha que nossa família está completa agora? Perguntou ele. Helena olhou para seus 4 filhos. Miguel, agora um jovem de 18 anos prestes a entrar na universidade. Rafael, aos 14, já mostrando uma maturidade impressionante. Isabela, aos 13, florescendo como artista e ativista. E Eduardo, que havia se tornado o pai e marido que ela nunca soube que precisava. Está completa, disse ela com convicção. Mas quem sabe que outras surpresas a vida ainda tem reservadas para nós? Ela não sabia como estava certa. O 4º capítulo de suas vidas estava prestes a começar, trazendo desafios e oportunidades que levariam a família Silva Mendes a patamares ainda mais altos, sempre mantendo como base os valores de amor, união e responsabilidade social que os haviam levado até ali. O 3º capítulo chegava ao fim, com uma família sólida, próspera e unida, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Eles haviam provado que famílias não são definidas por sangue, mas por amor, dedicação e escolha mútua de estar juntos através de todas as circunstâncias da vida. 5 anos haviam se passado desde o casamento de Helena e Eduardo. A família Silva Mendes havia se tornado uma das mais respeitadas do país, não apenas pelo sucesso empresarial, mas principalmente pelo impacto social que geravam. Miguel, agora com 22 anos, havia se formado em administração de empresas pela USP, com honras acadêmicas. Apesar de várias ofertas de empresas multinacionais, escolheu dedicar-se integralmente ao Grupo Silva Mendes, que, sob sua direção estratégica, havia se tornado uma das principais consultorias do país. Rafael, aos 18 anos, estava cursando psicologia, especializando-se em dinâmicas organizacionais. Sua metodologia de treinamento interpessoal estava sendo estudada em universidades e implementada por grandes corporações em todo o Brasil. Isabela, agora com 17 anos, havia desenvolvido um talento excepcional para arte-terapia e design social. Suas campanhas visuais para a Fundação Silva Mendes eram reconhecidas nacional e internacionalmente. Helena, aos 47 anos, estava mais radiante do que nunca. A Fundação Silva Mendes havia se tornado uma das maiores organizações de apoio a crianças órfãs do país, tendo ajudado mais de 10.000 famílias ao longo dos anos.
Eduardo, aos 51 anos, havia encontrado na família o equilíbrio perfeito entre sucesso profissional e realização pessoal. Sua empresa de engenharia agora se especializava em projetos de infraestrutura social, construindo escolas, creches e centros comunitários. Era uma manhã de terça-feira quando tudo mudou novamente. Miguel estava em seu escritório analisando propostas de expansão internacional quando sua secretária o interrompeu. Miguel, tem uma ligação muito importante para você. É do Ministério do Desenvolvimento Social. Miguel atendeu o telefone intrigado. Miguel Silva, aqui é a ministra Ana Beatriz Santos. Gostaria de marcar uma reunião com vocês. Temos uma proposta que pode interessar sua família. 2 horas depois, toda a família Silva Mendes estava reunida no escritório principal do grupo. A ministra, uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, os observava com admiração. Vocês sabem, começou ela, que a história da família de vocês é conhecida em todo o país, né? 2 órfãos que se tornaram milionários empreendedores sociais, uma mulher que encontrou propósito na adoção, um empresário que aprendeu a equilibrar família e trabalho. Vocês são um símbolo de esperança. Obrigado, ministra, disse Helena. Mas imagino que não vieram aqui só para elogios. A ministra sorriu. Tem razão. Vim aqui com uma proposta oficial do governo federal. Queremos que vocês assumam a coordenação nacional do novo programa de famílias acolhedoras. O silêncio tomou conta da sala. Era uma proposta impressionante. Seria o maior programa de adoção e acolhimento familiar da história do Brasil, continuou a ministra. Um orçamento de 50 milhões de reais por ano, abrangência nacional, foco em manter irmãos juntos e criar famílias verdadeiras, não apenas colocações temporárias. Miguel foi o primeiro a se recuperar do choque. Ministra, é uma honra imensa. Mas vocês têm certeza de que queremos nossa família, que não tem formação específica em políticas públicas? Miguel, respondeu a ministra, vocês têm algo que nenhum teórico ou acadêmico tem. Vocês viveram essa realidade. Vocês sabem na prática o que funciona e o que não funciona em adoção e acolhimento familiar. Eduardo se inclinou para a frente. Qual seria exatamente nosso papel? Helena seria a coordenadora geral do programa. Miguel cuidaria da parte financeira e estratégica. Rafael desenvolveria os protocolos de relacionamento e acompanhamento familiar. Eduardo ficaria responsável pela infraestrutura, construção de novos abrigos modernos, reforma dos existentes. E Isabela criaria todo o material de comunicação e sensibilização. Rafael balançou a cabeça lentamente. Ministra, isso significaria abandonar nossos negócios privados? Não necessariamente, respondeu ela. O programa seria executado através de uma parceria público-privada. Vocês manteriam o Grupo Silva Mendes, mas criariam uma divisão específica para o programa governamental. Helena ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando a magnitude da proposta. Posso fazer uma pergunta? Disse ela finalmente. Por que exatamente nos escolheram? Por que em 10 anos vocês conseguiram criar um modelo de família e negócio social que funciona? A Fundação Silva Mendes tem os melhores índices de sucesso em colocação familiar do país. 95% das crianças que vocês ajudam permanecem com as famílias adotivas. A média nacional é de 60%. Os números eram impressionantes. E todos na sala sabiam disso. Além disso, continuou a ministra, vocês provaram que é possível combinar sucesso financeiro com impacto social. O programa precisa ser sustentável a longo prazo, não apenas um projeto político de governo. A família Silva Mendes pediu 1 semana para discutir a proposta. Foram 7 dias de conversas intensas, análises financeiras, consultas com advogados e muita reflexão. Se aceitarmos, disse Miguel durante uma das reuniões familiares, nossas vidas vão mudar completamente.
Não vamos mais ser apenas uma família de sucesso. Vamos nos tornar figuras públicas nacionais. E vamos ter a responsabilidade de mudar a vida de milhares de crianças, acrescentou Rafael. Mas também vamos ter o poder de fazer isso, observou Isabela. Quantas pessoas têm a oportunidade de impactar tantas vidas? Eduardo ficou pensativo. A pergunta é: estamos dispostos a abrir mão da nossa privacidade e conforto para assumir essa responsabilidade? Helena, que havia ficado quieta durante a maior parte da discussão, finalmente falou. Vocês se lembram de como éramos 5 anos atrás? Miguel e Rafael, 2 meninos perdidos. Eu, uma mulher divorciada e sem propósito. Eduardo, um empresário bem-sucedido, mas vazio. Isabela, uma criança traumatizada pela separação dos pais. Todos assinaram. Olhem para nós agora, continuou Helena. Somos prósperos, unidos, realizados. E sabem por quê? Porque cada passo da nossa jornada foi guiado pela pergunta: como podemos ajudar outros? Ela se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o parque onde tudo havia começado. Aquele parque ali mudou nossa vida porque 2 meninos decidiram ajudar uma mulher triste. Agora temos a chance de ser o parque na vida de milhares de crianças. Miguel sorriu. Você está dizendo que devemos aceitar. Estou dizendo que essa é a nossa vocação, respondeu Helena. Sempre foi, só que agora podemos exercê-la em escala nacional. A decisão foi unânime. Uma semana depois, a família Silva Mendes estava novamente reunida com a ministra, desta vez acompanhada de uma equipe de assessores e jornalistas. Ministra, disse Helena formalmente, a família Silva Mendes aceita a honra de coordenar o Programa Nacional de Famílias Acolhedoras. O anúncio foi feito em rede nacional. A reação da imprensa foi extraordinariamente positiva. Jornais e revistas destacaram a família modelo, que deixaria negócios milionários para se dedicar ao serviço público. Mas para a família Silva Mendes não era sacrifício. Era evolução natural. Os primeiros meses foram desafiadores. Estruturar um programa nacional exigia habilidades que eles estavam aprendendo em tempo real. Mas a experiência prática que tinham foi fundamental. Miguel desenvolveu um sistema inovador de gestão financeira que garantia transparência total no uso dos recursos públicos. Cada centavo gasto será justificado e público, disse ele durante a primeira prestação de contas. Rafael criou protocolos de acompanhamento familiar que eram ao mesmo tempo rigorosos e humanos. Não basta colocar criança com família, explicava ele para as equipes regionais. Temos que garantir que essa união seja baseada em amor verdadeiro. Eduardo supervisionou a construção de 50 novos centros de acolhimento em todo o país, todos projetados para parecer casas, não instituições. Criança precisa crescer em ambiente que pareça lar, era seu lema. Isabela criou uma campanha nacional de sensibilização que emocionou o país inteiro. Seus vídeos mostrando crianças reais sendo recebidas por famílias acolhedoras geraram milhões de visualizações e milhares de candidaturas a famílias adotivas. Helena coordenava tudo com a sabedoria de quem havia vivido cada aspecto daquela realidade. Em 2 anos, o Programa Nacional de Famílias Acolhedoras havia colocado 15.000 crianças em famílias permanentes. O índice de sucesso era de 92%, o mais alto do mundo em programas similares. O reconhecimento internacional veio naturalmente. A ONU convidou a família Silva Mendes para apresentar seu modelo em uma conferência mundial sobre direitos da criança. Ladies and gentlemen, disse Miguel em inglês, perfeito para uma plateia de representantes de 80 países. Our story began with a simple question. Do you want to be our mother? Today, thousands of Brazilian children are asking the same question to families across our country. And the answer, more often than not, is yes. Senhoras e senhores, nossa história começou com uma pergunta simples. Você quer ser nossa mãe? Hoje,
Milhares de crianças brasileiras estão fazendo a mesma pergunta para famílias em todo o nosso país. E a resposta, na maioria das vezes, é sim. A apresentação recebeu aplausos de pé. 15 países solicitaram consultoria para implementar modelos similares. Vocês sabem, disse Helena naquela noite em seu quarto de hotel em Genebra, que chegamos muito longe. Eduardo a abraçou. Lembra quando nosso maior sonho era ter uma família estável e feliz? Helena riu. E agora estamos ajudando a criar milhares de famílias. Mas sabem o que é mais incrível? Disse Rafael, entrando no quarto acompanhado de Miguel e Isabela. Apesar de toda essa responsabilidade, ainda somos apenas uma família que se ama. Era verdade. Apesar de toda a fama e responsabilidade, as noites em família continuavam iguais. Jantares com conversas sobre o dia, fins de semana com churrascos no quintal, discussões bobas sobre futebol e novelas. Miguel, apesar de ser reconhecido como um dos jovens empresários mais influentes do país, ainda arrumava a própria cama e ajudava com a louça do jantar. Rafael, mesmo sendo procurado por grandes empresas para palestras sobre relacionamento interpessoal, ainda passava horas conversando com Isabela sobre os problemas típicos de adolescente. Isabela, apesar de suas artes serem expostas em galerias, ainda deixava desenhos grudados na geladeira para a família ver. Eduardo e Helena, mesmo sendo capa de revistas como Casal Modelo, ainda tinham encontros românticos em restaurantes simples e caminhavam de mãos dadas no parque onde se conheceram. Sabem por que damos certo? Disse Eduardo numa dessas caminhadas noturnas, 5 anos depois de assumirem o programa nacional. Por quê? Perguntou Helena. Porque nunca esquecemos que o mais importante não são os títulos, o dinheiro ou o reconhecimento. O mais importante é que nos escolhemos todos os dias para ser uma família. Helena parou de caminhar e olhou para o banco onde havia chorado sozinha tantos anos atrás. Às vezes eu penso, e se Miguel e Rafael não tivessem me perguntado se eu queria ser mãe deles? Mas perguntaram, disse Eduardo. E você disse sim, sem hesitar. E você, continuou Helena, e se não tivesse me perguntado que horas eram naquele dia? Eduardo sorriu. Mas perguntei, e foi a melhor pergunta da minha vida. Naquele momento, os 3 filhos apareceram correndo no parque. Pai, mãe, gritou Isabela, vocês têm que vir, tem uma coisa incrível na TV. Em casa, toda a família se reuniu na sala para assistir a um programa especial sobre o Programa Nacional de Famílias Acolhedoras. O apresentador estava entrevistando famílias que haviam adotado através do programa. Esta aqui é a família Santos, dizia o apresentador. Eles adotaram 3 irmãos há 2 anos. Como está sendo a experiência? Uma mulher de aproximadamente 40 anos sorria radiante na televisão. Transformou nossa vida, disse ela. Nós não podíamos ter filhos biológicos, e estes 3 meninos, eles completaram nossa família. E vocês, meninos, como se sentem? O mais velho, de aproximadamente 14 anos, respondeu. A gente sempre sonhou em ter uma família de verdade. Agora temos. A tia Helena e o tio Miguel sempre falavam que ia acontecer, e aconteceu. Helena ficou emocionada. Era uma das crianças que ela havia conhecido pessoalmente durante uma visita a um abrigo em Minas Gerais. Vocês ouviram? Disse ela para a família. Ele nos chamou de tia Helena e tio Miguel. Mãe, disse Rafael, você sabe que você é mãe de milhares de crianças no Brasil inteiro, né? Helena começou a chorar de emoção. E vocês todos, continuou Rafael, são irmãos mais velhos de milhares de crianças que agora têm esperança. O programa continuou mostrando várias famílias. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum. Crianças que haviam encontrado amor verdadeiro e famílias que haviam se completado através da adoção. Sabem, disse Miguel quando o programa acabou, acho que chegou a hora de escrevermos nossa história. Como assim? Perguntou Eduardo. Um livro, contando nossa jornada completa, desde aquele dia no parque até hoje.
pode inspirar outras pessoas. E reverter todos os lucros para a fundação, acrescentou Rafael. Posso ilustrar, disse Isabela empolgada. Helena e Eduardo se entreolharam. Vocês acham que as pessoas vão se interessar pela nossa história? Perguntou Helena. Mãe, disse Miguel seriamente, nossa história prova que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre amor incondicional, é sobre nunca desistir uns dos outros. Acho que todo mundo precisa ouvir isso. O livro Os Filhos do Coração, uma jornada de amor e esperança, foi lançado 1 ano depois. Helena escreveu a maior parte com contribuições de todos os membros da família. Isabela criou as ilustrações e Rafael escreveu um capítulo especial sobre como construir relações familiares saudáveis. O livro se tornou um fenômeno nacional. Em 6 meses, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Todos os lucros, mais de 3 milhões de reais, foram destinados à Fundação Silva Mendes. Mas mais importante que o sucesso comercial foi o impacto social. O livro inspirou milhares de pessoas a considerar a adoção. As candidaturas a famílias acolhedoras aumentaram em 300% no ano seguinte ao lançamento.